caros amigos, irmãos de Ideal Espírita, boa noite. Então, sempre com alegria que essa casa retornamos, né? Sempre nos acolhem muito bem. Dá para desligar aqui na frente? Sim, parabéns à casa, obrigado. Pelos 68 anos de existência, né? Nós sabemos o quanto é difícil manter uma casa espírita, não só pela parte material, mas muito mais pela parte espiritual, porque há um assédio realmente muito grande, como em todo ideal de bem. Tá? Então, esta noite, nós daremos continuidade, vamos finalizar a temática sobre sexualidade na visão espírita. A gente vai falar sobre sexo no mundo espiritual, né? Sobre obsessão sexual e também sobre sublimação sexual. Eu sempre deixo meu e-mail no final das palestras e eu vi que ficaram muitas dúvidas, né, pessoal? Então, hoje é um processo um pouco mais dinâmico. Tá? Podem perguntar, já interromper no meio da exposição, fazer bem um bate-papo, assim. Tem também, para quem quiser, tá com vergonha ou algo assim, a opção de fazer pergunta escrita. Só levantar a mão que vai aparecer alguém do lado aí, vivo, encarnado, tá? Vai passar um papel com lápis. Tá bom? Então fiquem à vontade para isso, tá? Até a literatura também é um tanto ampla, tem aquela obra Sexo e Obsessão, Sexo e Evolução, que é um livro também excelente. Tá? E das 4 palestras eu tenho todo o material digitado, que é resumido. Se alguém quiser estudar com mais profundidade o tema, eu tenho tudo que eu digitei e fui selecionando, que é mais de 200 páginas, então posso enviar também, tá, pessoal? Só tem que me pedir esse material específico para estudo, então fiquem à vontade. Então, sobre sexo na espiritualidade. Nós aqui da Terra, nós nos definimos ainda enquanto homem e mulher. Então, do outro lado, nós normalmente temos a aparência da última reencarnação. Eu já vi algumas mulheres falar o seguinte, mas eu quero morrer cedo, porque vai que eu fique por séculos do outro lado com essa aparência de velha, eu não quero isso. Né? Mas o que se passa? A pessoa desencarna mais, né, velhinha, etc., de acordo com a mentalidade espiritual da pessoa, do outro lado ela vai aos pouquinhos rejuvenescendo, então não há com o que se preocupar com isso, tá, pessoal? E assim, se o espírito reencarnou-se mais vezes enquanto homem do que como mulher, e na última foi como mulher, por exemplo, ao retornar ao plano espiritual, como teve muito mais experiências como homem, pode assumir a aparência de um homem, porque é na polaridade que o espírito mais se identifica. E apesar de, do outro lado, nós não precisarmos comer, dormir, etc., nós conservamos um condicionamento mais material, mais físico. Então, nós sentimos fome, sentimos sede, tá? Sentimos necessidade de higiene, de dormir também. E aos pouquinhos, também, conforme a evolução do espírito, nós vamos desapegando dessas necessidades mais materiais, que são condicionamentos mentais. Até é curioso que no nosso lar, tão conhecida a colônia espiritual, narra que certa feita há uma ordem do governador para que cortasse a alimentação, para os espíritos lá desapegarem de vez da parte mais material. Houve até tumulto dos espíritos lá. Foi sério? Isso já é uma colônia um pouco mais melhorada. Tá? Então, quanto nós resistimos justamente a essa elevação espiritual. Então, como nós nos definimos enquanto homem ou mulher, a atração, a troca magnética, ela continua. Então, a vontade, o desejo sexual também continua do outro lado. E nós conservamos os órgãos anexos, os órgãos sexuais. Então, se tem a possibilidade de fazer sexo do outro lado, enquanto espírito. Tá? Olha um detalhe. Ninguém engravida do outro lado, tá, pessoal? Isso é só aqui. Mas existem partos no mundo espiritual. Se a mulher grávida desencarna, o que acontece? Ela continua grávida? O espírito está envolto ainda na sua parte energética. Então, muitas vezes, o parto é feito no mundo espiritual. Tá? Poucos sabem. Bom? E como funciona, então, essa parte no mundo espiritual? Diz Joana de Ângeles, nas regiões
mais densas do mundo espiritual, então nos famosos umbrais, onde a maior dependência das expressões materiais do orbe, aqui da Terra, né, e mais significativa da necessidade das sensações físicas, alguns espíritos se apegam inconscientemente e até automaticamente às reminiscências, às lembranças dos corpos físicos que nós deixamos então. É aquela coisa, se o espírito é viciado em álcool, em droga, em comida e em sexo, não vira santo, pessoal. A vontade até continua, ela inclusive aguça. E nós, mundo espiritual, nos reunimos por afinidade, por grupos afins. Então, espíritos viciados em álcool e também em sexo se reúnem no mesmo lugar. E lá, então, como tem os órgãos anexos, a vontade, o tesão, o desejo, vivem até em promiscuidade sexual. Na obra Sexo e Obsessão, do Divaldo Franco, essa a gente sempre narra nas palestras, narra, por exemplo, a cidade estranha, perdão, cidade perversa. Cidade estranha é no livro Sexo e Destino do André Luiz, que são cidades gigantescas no mundo espiritual, no umbral, então na região mais densa, dedicadas à promiscuidade do sexo. Quando eles vão lá visitar, eles se surpreendem, narram um pouco, lógico, amenizando bastante, mas o que chama a atenção é o seguinte, que lá haviam vários espíritos com o cordão prateado. Ou seja, quando nós saímos do corpo, nós saímos em espíritos do próprio corpo. Ficamos ligados com o corpo físico por um cordão prateado, um cordão fluídico. Então havia vários encarnados lá em desdobramento. E o que chama atenção ainda nas obras, havia vários espíritos de espíritas, que tinham um comportamento regrado, eram pessoas certinhas durante o dia, mas com a mente pervertida, com a mente perversa, pornografia, etc. Então, quando iam dormir, iam automaticamente ou até iam levados para essas regiões, para viver lá em promiscuidade, onde os espíritos aproveitavam e sugavam as energias mais físicas que nós temos. A gente logo vai ver sobre isso. Quando há essas questões de orgia sexual no mundo espiritual, em que nós participamos, há uma tendência enorme de acordarmos cansados. Dormi 10, 12 horas, tive um sonho erótico, estou acabado. Tu praticou sexo em espírito a noite inteira. É claro que vai cansar, né, tia? Tá? Porque nós à noite somos escravos do que fazemos durante o dia. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Vão perguntando. Tá? Se tem vergonha, pede para escrever, tá? E ela segue, então. O amor nas esferas elevadas se expressa diferentemente, mais pelas afinidades afetivas, identidade de gostos, companheirismo e ideais santificados, então do que as sensações mais grosseiras que acompanham o sexo. Então o que acontece? Nas regiões mais elevadas, existe o amor sem o sexo, ou com uma dependência menor. Até no próprio mundo espiritual, no nosso lar, narra que ocorre um casamento lá entre dois espíritos, que casam lá e se programam para se reencontrar aqui na Terra. Aquela alma gêmea, aquela coisa toda, tá? Que são almas afins. Então, quanto mais evoluído é o espírito, menor a dependência da troca mais, digamos, carnal. Mas a troca afetiva, a sexualidade, o carinho, o amor, etc., isso continua e sempre vai se aperfeiçoando. Bom? Até como a gente viu na primeira palestra, o sexo não dá felicidade. O sexo dá prazer. E é bom, se não é bom tem conflito. Mas o que dá a completude na relação sexual é o amor, o sentimento. Então essa troca de sentimento, de afinidade, de afetividade, ela continua no mundo espiritual, vai se elevando cada vez mais, tá? E gera esse prazer mais duradouro, tá bom? Então tem sim sexo no mundo espiritual. Ufa, então vai ter do outro lado, tá? Então sigamos. Agora então sexo e obsessão, pessoal. Que é a influência espiritual. Na obra, se não me engano, Missionários da Luz, narra que é o Instituto Almas Irmãs, que é um instituto no mundo espiritual dedicado a educar e recuperar espíritos que, enquanto encarnados, faliram no campo do sexo.
Então eles se preparam lá, reencarnam e depois voltam para o mundo espiritual. E eles fazem uma contabilidade desse pessoal que volta. Quando a obra é escrita, essa instituição já tinha 82 anos de existência e passava por ela de 5 a 6 mil alunos por ano. Então eles fazem essa contabilidade. Mas é o seguinte, que então 18% dos espíritos, 18% apenas voltavam vitoriosos. Ou seja, que falharam no sexo, se reeducaram, reencarnaram e cumpriram a tarefa. Tá? 22 melhoraram um pouquinho. 26 muito imperfeitamente melhorados. E a grande maioria, o grande grupo, 34%, retornaram ao mundo espiritual com dívidas ainda mais dolorosas. Ou seja, falharam ainda mais. Tá? E quiseram ver nessa contabilidade qual era a porcentagem de espíritos que não falhavam, então, quando se reencarnavam, na questão do sexo. E a cada 100 não tinha um. Tiveram que aumentar. Então, a cada 200 espíritos, apenas um voltava ao mundo espiritual sem ter falhado uma única vez no campo da sexualidade. Então, eles mostram o quanto para nós, humanidade, é tão difícil a evolução ou usar o sexo de forma educada, sadia. Tá? Porque toda obsessão externa, ela deriva primeiro de uma auto-obsessão. Só me obsedio naquilo que eu quero. E há um detalhe, né? Obsessão, por exemplo, a pessoa que é alcoólatra, drogada, comida, etc. Ela se percebe, eu estou viciado, eu estou mal, tenho que melhorar. Por mais que não consiga às vezes, mas ela tem consciência de que precisa melhorar. Na obsessão sexual, isso dificilmente acontece. A pessoa está obsediada sexualmente falando, é super promíscua, estou bem na foto. Né? Sou o cara, eu sou a mulher, enfim. Então a pessoa sofre um processo obsessivo, tem um comportamento doentio e não se percebe. Até se vangloria desse comportamento. Até atendi uma vez um caso, um rapaz assim, e ele realmente tinha várias mulheres, etc, etc. Até que ele foi em duas casas espíritas, aliás, uma casa espírita e uma casa de umbanda, em cidades diferentes, e veio a mesma mensagem para ele. De que por amor a ele, para ele acordar para a vida, os espíritos de luz dele, os mentores, estavam programando um câncer no pênis. Uma para ele parar de se comprometer, né? Por quê? Ele fazia as mulheres se apaixonarem por ele. Aí depois que usava, enjoava, desperdiçava elas. E ficavam, então, os sentimentos dilacerado. E se eu prejudico a alguém, eu me prejudico. Então, para que ele acordasse para a vida, por amor a ele, teria aquele câncer. Aí, então, ele acorda e tenta se melhorar. Mas se não fosse assim, estaria até agora aí, se achando ainda. Tá? Então, essa parte da obsessão sexual é uma das mais difíceis de nós termos um comportamento sadio. E a mais fácil de nos desviarmos do caminho. Até a última obra do Manuel de Miranda, Perturbações Espirituais, fala do assédio nas casas espíritas, etc. E eles desviam muitos trabalhadores pela parte do sexo. Ah, tu achou tua alma gêmea, tem que ficar com ela, vai vir um espírito de luz através de vocês. Uns absurdos que muitas pessoas ainda caem nisso. Tá? Já conheci espírita que está na 8ª alma gêmea. Uma coisa está errada, né? Então sigamos. Diz então Joana de Ângeles que há mentes ociosas na erraticidade, na espiritualidade, atormentadas e sedentas, com sede então de sexo, vitimadas por paixões que ainda não se aplacaram, que estão realizando incessante comércio obsessivo com as pessoas aqui na Terra que se permitem então os desvios do comportamento sexual. Tá? Então, a população desencarnada é de 3 a 4 vezes superior à encarnada. Tá? E como falei antes, a pessoa viciada em sexo morre e continua viciada em sexo. Bom, como em droga, álcool, etc. Porém, até no álcool, por exemplo, do outro lado não tem boteco.
Então eles se aproximam daqui de quem bebe, de quem fuma, usa droga, etc. Então a demanda no mundo espiritual, ela é muito maior do que a oferta aqui. Então sempre que há a oportunidade de eles, os espíritos viciados, se miscuir na relação sexual, nas drogas, no álcool, etc., eles sempre aproveitam isso. E canais mediúnicos todos nós temos. Todos nós temos uma ponte entre o mundo de lá e o de cá. Alguns maiores, mais largos, etc. Mas todos nós temos. E nós, pelo nosso comportamento físico e mental, escolhemos quem e o que passa por esta ponte. E na questão do sexo, não é o corpo que sente prazer ou dor, é a mente. Então, na obsessão de se ligando ao centro cerebral e também ao genésico, eles sentem o que nós sentimos na relação sexual. Já vou falar um pouco mais. Também a gente tem um prazer mais materializado, que eles procuram mais isso. Já vou falar. Mas pergunto, será que então em toda relação sexual há participação de espíritos? Não? Sim? Oi? Ah, sim, pelo menos 2 ali, né? O que se passa? O André Luiz narra o seguinte, que na relação sexual em que ambos, o casal ali o casal se trai, é infiel, não se respeita, por mais que sejam sozinhos em seu quarto, em sua cômoda, etc., na hora do sexo há uma verdadeira orgia espiritual, em que vários espíritos, eles convivem e coabitam durante o dia, participam durante as relações. E até mesmo as posições são eles que escolhem e que nós encarnados atendemos. Quando há perversão sexual, sempre existe isso. Tá? Quando o casal se ama, se respeita, é fiel, na relação sexual, além de ter uma proteção no leito, na casa, os espíritos viram as costas. Na obra Missionários da Luz, narra o seguinte, a reencarnação de Segismundo. Então, que era um espírito programado para reencarnar naquele dia, aliás, aquela noite. O que acontece? Os próprios espíritos induzem o casal a se procurarem sexualmente falando. E na hora então, da relação sexual, eles protegem toda a casa e ainda viram as costas, dando total privacidade ao casal. E depois, mais tarde, em festa, aquele espírito é trazido e ligado, finalmente, à mãe. Tá? E quando um é fiel e o outro trai, quando um respeita e o outro não, o que acontece? Ninguém chuta a pessoa. Narra André Luiz que aquele ou aquela, enfim, que é fiel, que respeita, este indivíduo garante a proteção e a privacidade do leito conjugal. Ou seja, quando um ama, quando um é fiel, então garante então ali a privacidade naquele momento, ali. Tá? Mas sempre que há essa promiscuidade, etc., há a participação espiritual, porque nós abrimos as brechas morais. Bom, então nesta obra, Sexo e Obsessão narra muito bem isto. E um detalhe, narra o seguinte, vou falar um outro caso. André Luiz vai visitar com um companheiro espiritual uma reunião mediúnica na casa espírita. Então ele começa a analisar o pessoal ali. E há um rapaz, psicógrafo, que ele foca a atenção. Então quem acompanhava André Luiz pede que ele se fixasse na glândula genésica do rapaz. Por quê? No médium, a parte mediúnica, a glândula física, que tem uma parte espiritual, né, tem uma luminosidade muito grande. Tá? E nele emitia uma fraca luminosidade. Então, quando o André Luiz se fixa na glândula genésica do rapaz, que o médium converte energia genésica, energia sexual, em energia psíquica, mediúnica. Então, é uma produção muito grande. E nele, então, o André Luiz se surpreende, porque focando a atenção, ele via que havia vários corpúsculos negros em volta da glândula genésica, que inclusive consumiam as células físicas, os espermatozoides. Tá? Ele pergunta, mas o que é isso? Aí diz que o rapaz, por mais que fosse espírita, se dedicasse à melhora, ele achava que esse campo do sexo era bobagem, que podia aproveitar o máximo que dava.
Então ele tinha contato frequente com pessoas de baixo escalão. Tá? Era bem promíscuo. E por consequência também vivia com entidades espirituais promíscuas também, que tinham afinidade com ele e que participavam da relação sexual com ele também. Então o que acontece? Numa relação entre dois encarnados, se um está doente, pode transmitir a doença para o outro, as DSTs. Tá? Na parte espiritual também acontece a mesma coisa. Se nós vivemos com entidades de baixo escalão moral, pela nossa baixa moralidade, nós nos contaminamos energeticamente através deles. Então este rapaz, no contato com essas entidades, se contaminou, espiritualmente falando, de vírus mentais e bilhões psíquicos, narra André Luiz, e pela tortura sexual que ele vivia no dia a dia, ele alimentava energeticamente, pela sua condição mental, aqueles corpúsculos negros, aqueles vibrões psíquicos, que com o tempo, ou seja, já estavam no psicossoma, iriam para o soma, se psicossomatizar. Ou seja, se ele continuasse por um tempo nessa tortura e promiscuidade sexual, ele iria contrair um câncer, tá? De próstata, outra coisa, e outras doenças mais. E narra que muito câncer de próstata nos homens e uterino nas mulheres tem muito a ver com essa questão da promiscuidade sexual que a pessoa vive, ou do tormento do clichê mental que ela alimenta no dia a dia. Ou seja, a pessoa está doente psíquica e espiritualmente, e com o tempo vai para o soma, para o corpo físico. Tá? Entendido isso, pessoal? Falando umas carinhas assim meio estranhas. Alguma dúvida? Porque assim, pessoal, todo câncer, por exemplo, na raiz até Barbara Brennan, na obra Mãos de Luz, todo câncer, ele se manifesta na parte perispiritual antes de ir para o corpo físico. Quando nós estamos doentes fisicamente, nós estamos doentes moralmente falando muito mais tempo, com ódio, com mágoa, com culpa, com ressentimento. Então tem que ir no médico, sim, tratar a parte física, porque já está no físico. Mas por que se alimentou? Porque o nosso psicossoma, ou perispírito, ou aura, o corpo energético, ele é um somatório de pensamentos, sentimentos e atos morais. Tá? Então, tem que ver o porquê que nós adoecemos. O que tem em nós que temos que melhorar e crescer enquanto indivíduos, enquanto pessoas, enquanto espírito. Tá? Então, a obsessão sexual vai muito além do ato em si. Tá? E sigamos. Então aqui diz Bezerra de Menezes que existem obsessões sexuais pelo simples prazer de através, essa parte é importante, pessoal, das vibrações mais materiais que nós temos. O que acontece? Nós encarnados temos o fluido vital, vitalidade, que o espírito desencarnado não tem. Então, no contato, na obsessão sexual conosco, eles sentem, os espíritos, uma sensação mais física, mais material, um prazer maior. Por isso que eles aproveitam toda a oportunidade para se imiscuírem conosco. Uma comparação um pouco grotesca, mas que mostra a ideia. Pensemos no espírito, alguém viciado em álcool. Tá? Ele toma uma cerveja sem álcool. A cerveja sem álcool sacia em parte o seu desejo, o seu vício. Mas nem se compara uma cerveja com álcool. É mais forte o prazer. Entre eles, o sexo é como se fosse a cerveja sem álcool. E no contato conosco, na vibração mais material, como se fosse a cerveja com álcool. Então sempre aproveitam a oportunidade. Tá? O que acontece ainda? Eles tendem a nos estimular durante o dia para, como eu falei antes, quando nós dormimos, eles se aproveitarem, estarmos reféns dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Na André Luiz diz o seguinte, que um espírita falta numa reunião mediúnica no mundo espiritual, à noite, de madrugada. Então André Luiz, com um companheiro, vem ver o porquê este espírito faltou. Quando chega no quarto do rapaz, vem ele com 3 entidades femininas,
de baixo escalão moral. Então, ele fica envergonhado, toda uma situação ali. E elas dizem que eles não iriam arrebatar, levar ele embora, porque foi ele quem nos chamou. Ou seja, pelos pensamentos e desejos que ele tinha durante o dia. E aí ele ficou refém delas. Tá? Então, quer ter um sonho bom, uma qualidade de sono boa, cuide de seus pensamentos durante o dia a dia. Tá? A pessoa só pensa em sexo o dia inteiro. Quando vai dormir, vai pensar em quê? Vai para onde? Para o nosso lar? Claro que não. Tá? E o que acontece? Então, eles nos levam a esses lugares de promiscuidade para nos estimular ainda mais e então sugar essa energia vital que só nós encarnados temos. Quando nós nascemos, nós já ganhamos um combustível para a vida. 80 anos. Tá? Tudo que fazemos consome este combustível. Na obsessão sexual, como eles sugam essa energia vital, é como se esta vela ficasse acesa dos dois lados. Então a vela se consome muito mais rápido. Observe como as pessoas, pessoal, sem nenhuma crítica, apenas uma análise, mas que são muito promíscuas, ou que trabalham com sexo, né, são prostitutas, etc. Elas têm um olhar desvitalizado. Sem vida, literalmente falando, porque vão perdendo vida. E a promiscuidade ao longo por anos, ou prostituição, etc., a pessoa desencarna como um suicida indireto. Porque ela abrevia o tempo de vida. Ou ainda, ela pode até chegar aos 80 anos, mas fica uns 10, 15 acamada. Chega capenga. Então, muito cuidado nessa exploração das energias que fazem nas várias atividades, como em qualquer vício. Até a depressão isso acontece, pessoal. Só alguma dúvida, estão me olhando assim bem quietinho, estranhando. Fiquem à vontade para perguntar. E ainda, a obsessão sexual, ela é muito usada também para vinganças. Porque, como eu falei antes, nós nos desviamos do ideal de bem pela questão do sexo, muitas vezes. Então, muitos espíritos que nos querem mal utilizam esse campo para se vingar. Tá? Só um exemplo. Narra a obra Tormentos da Obsessão, Valdo Franco, então, um rapaz que era bem promíscuo, etc., mas na adolescência ele conhece o espiritismo e procura se melhorar. Tá? Então ele vai se esforçando, se melhorando e pede para conhecer alguém que tivesse um comportamento sexual sadio. Então naquela semana mesmo ele conhece a sua futura noiva, a sua esposa. Tá? Então com ela ele se acalma e tem uma atividade sexual sadia. Se casa com ela anos depois, e logo depois que se casa com ela, ele fica impotente. Não tinha mais ereção. Tá? Ele se atormenta com aquilo lá, etc. Procura ajuda, procura amparo, e nada ele melhorava. Na própria reunião mediúnica na casa espírita, que ele já participava, aparece de quando em quando um espírito feminino, que era obsessora dele, e dizia que ela própria causava aquela impotência sexual nele, querendo se vingar dele então. Tá? Mas se ele tivesse paciência, queria ficar bem, os mentores diziam, enfim. Mas, com o desejo vindo à flor da pele, sem poder dar vazão ao desejo, se atormentou cada vez mais. Depressão profunda, e numa noite, para querer dormir, tomar vários remédios para dormir, então, inspirado por ela. Ele toma tanto para dormir que dorme e não acorda mais. Ah, cometeu suicídio, mesmo sem ter a intenção. E o que se passou? Narra a própria espiritualidade. Que ele, na última reencarnação, foi um escravo, ele escravizava mulheres para prostituição. E que este espírito foi uma que ele se apaixonou, usou dela, ela engravidou 2 vezes, ele obrigou ela a abortar. No segundo aborto ela desencarna, nutrindo um ódio por ele. Então esta culpa que ele carregava em sua alma, que
que fazia ligação com esse espírito mais especificamente, cheio de ódio. E ela causava essa impotência nele, estimulava o desejo em frene de sexo nele, e ele, uma bomba relógio, sem poder dar vazão ao instinto, ao desejo em si. Então entrou em depressão e se matou. Então ela usou este desejo sexual, essa energia para se vingar. E várias obras espíritas narram casos semelhantes. Então muito cuidado com o comportamento sexual que nós temos. Porque a promiscuidade leva a essa abertura do campo psíquico que ficamos propensos a isso ou aquilo. Tá? Sigamos. Uma expressão até meio forte. Que há pessoas transformadas em pastos que abrigam vários espíritos viciados em sexo. A mulher ninfomaníaca, ela é uma grande obsidiada. Tá? O desejo que tem nela, que ela às vezes se vê obrigada a atender, não é dela o desejo. É de quem convive com ela. Tá? Porque começa, muitas vezes, numa obsessão simples, que não é uma simples obsessão. Mas vai se agravando, vai se agravando, se agravando. Chega um ponto que os nossos desejos, vontades e atos não são muitas vezes nossos. Só mais ao longo do tempo. Um exemplo simples. Narra André Luiz, ele foi visitar em certa feita um rapaz em seu apartamento. O rapaz vai lá, pega uma dose de purinha e toma. Passa uns minutos, lá se serve outra dose e toma de novo. Uma cena corriqueira, normal, tranquila. Mas ele narra a parte espiritual, que um espírito alcoólatra que vivia com aquele rapaz, o espírito em si teve vontade de beber. E induziu quem? O encarnado. Depois chega um espírito, amigo deste espírito, e ele que quis beber. O rapaz foi lá e tomou de novo. Então as duas vezes que ele queria, que ele tomou, nenhuma vez foi porque ele realmente queria, mas para satisfazer a vontade alheia. Então nessas adegas que a gente tem em casa, às vezes, narram quem é médium, que há vários espíritos vagabundos ali, esperando a pessoa ir lá tomar isso ou aquilo, para sorver junto, vapor etílico. É comum em casas espiritualistas, o médium incorporado tomar, às vezes, 2 garrafas de cachaça pura. E quando passa a incorporação, a mediunização, o médium não tem uma gota de álcool no sangue. Porque a entidade ou as entidades absorveram durante o transe. Então, em excesso, pessoal, em excesso, ninguém bebe sozinho. Ninguém fuma sozinho, ninguém usa droga sozinho. Ninguém faz sexo promíscuo sozinho. Há homens, por exemplo, que conseguem ter mais de... Já vi casos, pessoal, tá? Mais de 15 ereções seguidas, assim. Isso é fisicamente impossível, né? Na verdade, são médiums que são estimulados espiritualmente para satisfazer outros espíritos com os quais eles convivem. E vai gastando esta energia vital. Então, os espíritos convivem com as pessoas, assim, que vão criando afinidade, e com os lugares. Em motel, por exemplo, é cheio de entidade vagabunda ali. Em bordéis também. Tá? Quem é médium já narra, que vê isso. Pode ver que a gente já foi em motel, pessoal. Tá? Também já fui, enfim. Mas dá um estímulo maior. Óbvio que tem a parte física, um lugar novo, etc. Ou corriqueiro, né, para quem vai muito. Tem a parte do estímulo físico. Mas tem a parte do estímulo espiritual também. Dá mais vontade. Vai mais vezes. Porque querem se satisfazer com quem está ali. Já vi casos também que um rapaz foi no bordel. Da mesma forma que um encarnado fazer sexo com outro pode gostar, tem uma grande afinidade. Com algum espírito pode acontecer a mesma coisa. Então ele foi para o bordel e um espírito lá se afinizou um monte com ele. Quando ele voltou para casa, quem voltou junto? Essa entidade. E passou a influenciar sexualmente até a filha do casal. Foi um caso bem sério. Então lá esses espíritos convivem. Já vi em palestra espírita. Pessoal, sempre se questione o que vocês ouvem aqui. O espírito é um livre pensador, tem que buscar, se questionar, não tem dogma. Somos todos estudiosos, podemos errar, se equivocar. Então eu vi um palestrante uma vez falar o seguinte,
que o espírito pode ir tranquilo em motel. Só faz uma oração forte lá, tá? Que vai ficar tudo bem. Então, o que acontece? O Divaldo Franco faz a seguinte alusão sobre esse assunto específico. Por mais que a pessoa se vista, coloque bota, macacão, luva, etc., se entrar num lodo, ela vai sair suja da mesma forma. Tá? Então, frequentar lugares assim, nós nos sujamos psicamente falando, energeticamente falando. Lógico, depois, com a vivência do dia a dia, a gente vai se limpando ou alimentando essas formas que ficam com a gente. Tá? Mas que, se possível, que se evite lugares desse escalão. Tá? Outro lugar, só por curiosidade, tem uma baixa vibração, é matadouro. Porque vários espíritos estão lá para sugar a energia dos animais. As pessoas que trabalham em matadouros têm um altíssimo grau de depressão. Por quê? Não é pelo físico ali, é pelo que se passa espiritualmente falando. Entendido, pessoal? Perguntas agora? Fiquem à vontade. Tem a parte da sublimação, mas que eu já vou falar. Mas aproveitem, perguntem. Ou entendem tudo ou nada, né? É que faz pensar isso tudo, né? Às vezes são informações novas, que surpreendem a gente. Perdão, desculpa? Aquele rapaz da história que contou que tomou compromisso para dormir, Aham. não acordou mais. Mas como ele não teve função e estava acompanhado, né? Aham. Ela também tem parte, né? Sim. Uhum. Excelente pergunta. Entenderam, pessoal? Ela perguntou se aquele rapaz tomou os comprimidos para dormir e acabou morrendo, né? Se o espírito também tem parte naquele suicídio dele. Todo suicídio, pessoal, não vou dizer todo então, mas 99,999 é um verdadeiro assassinato espiritual. Tá? Que nem o caso desse rapaz especificamente falando. Ele tomou vários soníferos ali para dormir, tá? Naquele momento não teve tanta culpa. Mas ele teve vários meses, foi mais de ano o caso dele, para se melhorar. Ele não fez. Para evoluir, não fez. Para se recuperar, não fez. Então o espírito foi aos poucos tomando conta dele. Então, por mais que no ato ele foi influenciado, sim, ela tem culpa, grande culpa nisso, mas a culpa maior está não no fato em si, mas nesses vários meses que ele não procurou se melhorar. Que nem o bêbado, ele bateu o carro, tava bêbado, coitado. Perde vários pontos, né, não adianta. Mas, botaram uma arma nele para ele beber? Não, ele bebeu porque ele quis. Então, por mais que ele matou inconscientemente falando, estava bêbado, mas ele não perde a responsabilidade espiritual. Porque ele teve a responsabilidade antes de chegar neste fato. Assim também no suicídio. A grande questão também na questão da bebida, né? É que a pessoa não entende como um doente. Uhum. Então, eu sempre posso parar, eu sempre vou ter um mecanismo, sei lá, da onde que vai surgir. A gente é bem milagreiro. A gente gosta que alguma coisa aconteça. Eu quero fazer força mesmo, né? Uhum. Então, nessa questão de droga, enfim, de bebida, é isso que acontece. Tabagismo também, né? Normalmente é uma fuga psicológica, né? Tem o Chico passa, certa feita, por um boteco. E aí ele vê vários bêbados ali, né, etc. E fala com o Emmanuel, olha só, tudo aí bêbado, podiam estar trabalhando, fazendo alguma coisa boa. Aí diz o Emmanuel o seguinte, hoje estão aí, bêbados, etc. Na outra eles estavam tudo junto, matando. Então, por mais que estão ali se prejudicando, tem uma grande evolução por não repetir o mal de antes. E até a própria culpa no inconsciente que os leva a fugir da vida. E beber, ou droga, ou isso ou aquilo. Tá? Então não há por que julgar. Tá? Respondeu a tua pergunta sobre o suicídio? Tá? Até assim pensar no suicídio, até pelo mês de setembro, etc. A pessoa vai acalentando aos poucos aquela ideia psíquica, que fica uma forma de pensamento. Por exemplo, a pessoa tem depressão, o espírito fica ali, te mata, vale a pena viver, isso, aquilo, pega uma corda. E fica às vezes o dia inteiro, pessoal. E a pessoa vai acalentando aquela ideia. Até que ela incorpora no momento de desespero, isso, aquilo, vai lá e comete o ato em si. Mas ele já por um bom período,
essa obsessão ali influenciando para chegar naquele ponto e cometer o suicídio. Tá? Então sempre tem a obsessão, no caso de ideação suicida. Tem certa feita, numa casa espírita, chegou um rapaz querendo se matar, e no fraterno eles disseram o seguinte, tem obsessão, isso, corretamente, então faça o tratamento espiritual, correto também. Mas assim, esses remédios aí larga tudo, isso é bobagem. Tem que fazer um tratamento espiritual. 3 semanas depois, o rapaz se enforcou. Tá? Tratamento espiritual, sim, mas também ir no médico, tá, pessoal? Porque o remédio vai dar uma segurada e evitar que o caso piore. Então, é ambos os tratamentos. O espiritual não exclui o tratamento físico, tá? Vou falar uma coisa. É 2. Eu recebi um abraço e um beijo de uma pessoa e naquele momento ali aconteceu, lógico, que rolou uma química sexual, eu percebi. De ti ou dela? Acho que dos dois, né? Mas nada mais do que isso, né? E foi uma coisa muito rápida, praticamente instantânea. Logo eu saí, fui no mercado, a pessoa foi junto, eu perdi todas as minhas forças, foi sugada todas as minhas energias, eu não conseguia quase que parar de pé na fila. E foram só no mercado, vocês? Foram só no mercado? O que acontece? Mas isso já aconteceu outras vezes. Tá. Pode ser várias questões. É forte. Pode ser várias questões, né? Primeiro, as pessoas que nos chegam de forma mais significativa, que causam tal ou qual sentimento na gente, seja positivo, né, ou até negativo, um ódio, não sei porque a gente não gosta dessa pessoa, são reencontros espirituais. Então, nós reencontrarmos algum espírito, aquela carga do passado, de tesão, de paixão, de ódio, de mágoa, de culpa, é lá fora na gente. Tá? Então, é bem provável, neste caso, foi até algum afeto do passado que se reencontraram ali. E ao se reencontrar ali, aquela energia, aquela que vocês já vivenciaram, vem à consciência. Pode ser só de vocês, algo anímico, né? Acordou alguma coisa, mas não se sentiu sugado depois. Pode ser muitas vezes um caso de obsessão, que usa esses arquivos que nós trazemos no nosso inconsciente, tá? Nós reencontramos com alguém, acorda a paixão, toma gêmea, ou isso, aquilo, dá vazão a isso. Não sei se é teu caso, né? Mas muitos aí se separam, largam o trabalho na casa espírita para viver esse grande amor. Então, às vezes é uma obsessão que usa algo que nós já vivenciamos, nós temos em nós, para nos conduzir para isso ou para aquilo. E não tem a ver com espíritos otimistas? Sim, também entra a obsessão, porque estimulando o centro genésico, sexual, pelos clichês mentais que vêm, fica muito mais fácil sugar a energia vital da gente. Sim. Então é bem provável que foi um caso de obsessão, sim. Né? Se a gente vai dando vazão, alimentando a ideia, com o tempo a gente fica uma presa muito mais fácil. Mas é um sentimento que já existe entre vocês, tá? Que acordou ali. Ou se acordou por causa de vocês somente, ou se foi estimulado por uma obsessão, uma influência negativa. Creio. O que mais, pessoal? Tem das outras palestras, como eu falei assim, deixa o meu e-mail, da homossexualidade, vieram várias dúvidas. Né? Aquela parte de sexo e conflitos também. Tem uma curiosidade, gente. É meu caso, tá? Curiosidade. A gente falou que a gente teve várias vidas já, né? Várias vezes como homem e como mulher. Isso aí explica aí a homossexualidade, porque a maior parte vezes os homens, esse corpo me pertence, as mulheres não, estou aqui nesse corpo, mas não é, se transformam. Eu tive curiosidade, não vi ninguém falando sobre isso. Tem alguma coisa a ver? Tá. Na outra palestra tu estava na homossexualidade? Tá. O que acontece, né? Quando a gente reencarna várias vezes corpos de homem, e reencarna também, então, em corpo de mulher de repente. O corpo variou, mas a essência espiritual não. Tá? Mas não tem nada a ver com homossexualidade.
A gente vai... Ela nasceu assim com aquela vontade, o pai apenas se identificou mais como mulher, né, ou como homem, né? Por vivência, tem mais os gostos do outro sexo. Mas a transexualidade, quando a pessoa tem uma identidade diferente, ou seja, ela é fisicamente um homem, mas se sente uma mulher e vice-versa, isso é justamente um conflito que ela traz do passado. Ela tem alguns abusos em relação ao sexo, e vem em outra polaridade para se reeducar justamente no campo da sexualidade. Né? Ela nasce assim homossexual. Quando eu fui caso dele, eu e minha esposa nos encontramos, em questão de 4 meses, noivamos e logo casamos. Foi uma coisa similar, assim, mas nem por isso houve muita obsessão. Sim. No caso dele, não, mas nem todo caso é obsessão. Não falei? Chegou a desmaiar. Não. Sim, isso que eu falei também. Não é todo caso que é obsessão, né? No caso específico dele, creio eu que foi uma obsessão, tá? Mas minha percepção. Mas nesse ponto, tua esposa, por exemplo, é bem provável que acordou um afeto já do passado. Ou até como a gente falou na primeira palestra da paixão, né? Às vezes vocês já se viram, já se casaram logo, etc. Porque às vezes tem um ódio, não sei se é o caso, tá? Mas é um ódio enorme entre o casal, e aí o Espírito usa a paixão, ó, casem logo, tá? Porque senão vai aflorar os sentimentos de antes, vai piorar tudo. Então a paixão blinda um pouco esses sentimentos negativos de antes, tá? Como possa ser justamente somente esse afeto anterior que se reencontram agora e tem às vezes um casamento mais tranquilo, mas visando algo mais construtivo lá fora, tá? Quando o casal é mais tranquilo entre si, tem um lar mais harmonioso, é para esse amor do casal, da família também por consequência, dar frutos na sociedade. Então tem um porquê também. Entendido? Não é todo caso que é obsessão, né? Óbvio, não. Não, bem lembrado. Até a paixão é uma auto-obsessão, né? A gente fica fixado naquela pessoa, a pessoa vê uma morena e vê a loira que ele tá na cabeça. Né? Tudo que a pessoa vê, ela vê aquela pessoa ali. É uma auto-obsessão primeiro. Nos casos das perversões sexuais, sempre há obsessão, tá? O que acontece? Quando a pessoa perde, digamos, a linha da sexualidade, como a gente falou na primeira palestra, só para retomar, o sexo, o que dá completude, é justamente o sentimento que acompanha a relação sexual. Então, no orgasmo, por exemplo, o homem libera a energia, doa para a mulher e se completa com a energia dela. Então, sente isso depois do sexo como aquela plenitude que fica depois do orgasmo. Porque há essa troca até energética, quando há o sentimento. Na relação sexual, sem a afetividade, sem o amor, ela gera um vazio. Tá? E aí, então, as pessoas, no geral, começam a procurar suprir esse vazio de outras formas. Tá? Alguns transando mais vezes. Até por isso que os jovens, as pessoas que não precisam, são os maiores usuários de Viagra no mundo, que eles querem suprir pela quantidade a qualidade que falta, porque falta sentimento. E ainda assim não completa, começa na variação de prazer, se querer, então, preencher esse buraco. Aí entra as perversões muitas vezes, e aí começa a própria perversão em si, a promiscuidade, a abrir campo para a influência espiritual. E então, com o tempo, a pessoa vai indo, por consequência, para a pedofilia. Aí, nesses casos, sim, já há uma obsessão sexual instalada. Até para quê? A pessoa procurando a pedofilia se ferrar depois. Seja aqui ainda encarnado ou até depois no mundo espiritual. É até uma forma de vingança. Bom, inclusive, há outras questões também, né? Muitos, por exemplo, meninos que são abusados na infância, procuram mais na frente, até na pedofilia, repetir o que viveram numa ânsia de elaborar esse conflito infantil. Tá? Então é um conflito também que as leva a buscar. Mas já somado, sim, com a questão da obsessão. Até narra na obra Sexo e Obsessão o seguinte. Vai lá o Manuel de Miranda,
E eles veem um desfile tipo como se fosse o nosso carnaval aqui. Nosso carnaval é uma promiscuidade espiritual gigantesca. Tá? Então eles vê vários espíritos de criança lá desfilando. E foram ver, não eram crianças, eram espíritos anões, mas que lembravam crianças, para estimular os espíritos que lá estavam e até os encarnados que iam lá em desdobramento, para estimular a mente, para depois então eles aumentarem a obsessão. Então, é nessa perversão que a pessoa vai criando em si, alimentando, que ela acaba indo por consequência para a pedofilia e outras formas de zoofilia e por aí vai. Tá? Então, a causa, né, é bem ampla, assim, não é de uma hora para outra. Tá? Aí diz, o pedófilo é um doente. Concordo, mas tem que ser preso igual. Tá? Até para evitar com que ele se comprometa ainda mais. Bom. Pergunto, quem viu algumas das outras palestras? Esta é a quarta. Tá, a grande parte. É que nas outras a gente foi falando aos pouquinhos sobre esses vários temas, até da homossexualidade, que é muito mais amplo o assunto, né? Tá. Do rapaz que metralhou lá? Tá. Las Vegas. Nesses crimes, né? A pessoa já está alimentando aquilo ali há um bom tempo, tá? Então, ela sofre um processo obsessivo que vai alimentando aquela ideia, vai alimentando, até que a pessoa vai lá e faz. Já viram, por exemplo, casos assim? Pai de família mata a mulher, mata os filhos e se mata depois. Isso é bem comum. Até um tempo atrás, é um caso assim, lá na minha cidade, lá em Novo Hamburgo, e o Raul Teixeira veio logo depois e comentou o seguinte, tem literatura que narra isso. A obsessão vai se agravando, a influência espiritual, a tal ponto que nós fazemos coisas de forma automática e até sem se dar conta que fizemos. O que acontece? O pai de família, por ciúme, por isso, por aquilo, alimentando aquela doença, aquele ciúme doentio, enfim, e dá campo para a influência obsessiva. Chega um ponto em que ele vai lá, ele meio que incorpora, muitas vezes é um médium, ele mata, é o espírito a soma da pessoa ali, mata a família e depois se afasta. Aí o pai, o que eu fiz? E se mata. Ou ainda, já vi casos seguintes também, a pessoa num processo de obsessão por longa data, tá? Ela pula o espírito vai lá, meio que se assoma dela, sabe? Não é de uma hora para outra, você fica com medo, tá? Pessoas depressivas, isso, aquilo. Aí o espírito vai lá, com a pessoa lá e pula. Assim que ela pula, o espírito desacopla, sai. E a pessoa vê assim e reencarna com medo de altura. Tá? Então, nesses casos, sempre tem a obsessão, que já vem de longa data e chega a um ponto que a pessoa faz consciente ali, pela influência, ou até inconscientemente, por essa influência obsessiva. Mas nesses casos também, pessoal, por mais que é um caos ali, é um caos ordenado. As pessoas que morrem são feridas, tá? Tem um porquê de estarem ali naquele momento também. Tá? Todos são programados, pessoal. Até, lembra o caso lá, 11 de setembro, com os aviões lá, né? Todo mundo sabe. A porcentagem de pessoas que faltaram aos voos estes, foi, se não me engano, foi 60% em média a menos. Voos que são sempre lotados. Então sempre há uma interferência espiritual. Ninguém que morre nesses casos morre ao acaso. Tá? Mas sim, sempre tem obsessão. O pessoal do Estado Islâmico, por exemplo, quem fala é o Seminal de Miranda. Por que eles têm um ódio enorme das pessoas do Ocidente, Estados Unidos, etc. O que acontece? Nas cruzadas e outras guerras do passado, fomos nós que invadimos as aldeias, as vilas deles e matamos todo mundo. Então esses espíritos criam um ódio enorme das pessoas do Ocidente. E usam esses espíritos lá reencarnados, que também sofreram algo de nós, para se vingar. Tá? Então tem uma obsessão coletiva ali. Hitler influenciou tanta gente,
Lógico, poder de persuasão dele, mas pela obsessão coletiva que reinava também. Tá? Narra-se que a obsessão, a Joana de Ângeles diz isso, a obsessão, pessoal, ela é a maior doença do mundo, causa de outras tantas. Mas somos nós que damos vazão a essa influência. Pelo orgulho, egoísmo, tá? E por aí vai. Pode ver, se tu odeia alguém, quero me vingar dessa pessoa. Não começa a vir um monte de ideia, fazer assim, fazer assado, fazer aquilo. Não começa a vir, pessoal? Dificilmente a ideia é só tua. Dificilmente. Porque as pessoas são boas em fazer o mal, já viram isso? Tem ideias assim que, meu Deus, onde tirou isso? Tá? Não é dela sozinha, pessoal. Da mesma forma que se tu quiser ajudar alguém, não sei como ajudar fulano, vai vir a ideia, pela tua intenção nobre em fazer o bem. Vai vir influência positiva também. Então somos nós quem escolhemos. Tá? Nós estamos no comando. A obsessão, ela só vem de uma auto-obsessão. Ela só me obsedia sexualmente porque eu tenho um desejo de freio em relação ao sexo. Tá? A Chapecoense lá. A Chapecoense, tá? É incrível como antes se juntarem, né, com interesse comum, depois aconteceu morrerem juntos. Então é uma coisa que acontece não em pouco tempo. Não, vem de longa data já, né? Vem de longuíssima data. Até no tsunami de 2004, pessoal, tem a obra Transição Planetária, que é um clássico do espiritismo. O que fala lá do porquê espiritual do tsunami, que matou, de 2004 na Indonésia, que matou milhares de pessoas. Narra o o seguinte, que lá no passado, os godos e os visigodos, tribos bárbaras, invadiam a Europa e matavam tudo. Mulher, criança, homem, até salgavam a grama para que a vegetação não vingasse. Como uma onda iam destruindo tudo. Então reencarnaram juntos e como uma onda ali veio e resgataram também. E até os ocidentais, que lá, o pessoal daqui, que estavam lá, tinham fortes vínculos com aquele povo. E foram atraídos para lá para ter o resgate em si. Como também quem não era para ter morrido, não morreu. Teve até criança que se salvou num pedacinho de pau lá. Então o caos, ele é só aparente. É só aparente. Tá? E ainda tem a parte necessária, porque lá a exploração sexual é gigantesca. Então, quando houve essa tragédia, limpou um pouco a psicosfera, tá? Para poder recomeçar. Observe o seguinte, pessoal. Depois de uma chuva, uma tempestade, como é que a gente se sente? Você se sente mais leve, mais calmo? O ar é melhor. Lógico, tem a parte física do oxigênio em si, mas limpa a psicosfera. A parte psíquica, energética também. Então, é uma limpeza grande. E nessas tragédias, tsunami, etc., é uma limpeza muito grande, necessária ao recomeço. Então o caos é só aparente, sempre é organizado. No macro e no microcosmo. Quer ver um exemplo? Tem um caso seguinte, narra isso é o Chico Xavier. Uma mulher está para viajar, ela era senhora de escravos. E o filho, enquanto ela viajava, engravidou uma escrava. Tá? E ela tem gêmeos. A mulher retorna, etc., chama a mulher esta, e enfim, fica muito braba com ela. Mas quem são esses filhos? São do teu filho. Não são não, negue. Toda uma discussão. Então ela leva esta mulher, tá, na beira de um rio. Era tempo de enchente, Rio Amazonas. Então conversa ali, etc. Ela estava sem os filhos, estava com uma outra mulher, os filhos dela. E aí então ela faz sinal para o capataz, tá? E o capataz chicoteia as costas dela, ela cai no rio e grita, meus filhos, e morre. Bom, 100 anos se passam. Aquela mulher, assim, a dona de escravos lá, ela sofria a mesma miséria na pobreza que seus escravos sofriam antes. Tá? Tinha 2 filhos, etc. Então dá uma enchente. O marido pega os filhos, sai na frente dela, ela vai atrás, de repente ela resbala, cai, clama pelos filhos, daqui a pouco só um corpo boiava pelo chão. Ou seja, ali ela resgatou
moralmente falando, aquele débito lá de trás. Não como punição, mas para se reeducar. Então, numa enchente, por exemplo, as pessoas que desencarnam isso ou aquilo têm um porquê também. Sempre tem. Então, o caos ele é só aparente. Tem uma ordem implícita por trás. Sempre, pessoal. Senão a vida não teria sentido. Tá? Mas, óbvio, saí bêbado, bati o carro. Ah, meu karma. Não, peraí, tu foi imprudente, né, tia? Tem um outro caso, então. Uma mãe chega no Chico Xavier. Chico, meu filho foi pular de um lugar alto ali no rio, bateu a cabeça e morreu. Qual foi o karma dele? Aí vem Emmanuel e fala com o Chico. Olha, tia. Tia não, né? Não era gaúcho. Ele não tinha karma nenhum. Ele já tinha inteligência o suficiente para não pular no lugar de cabeça sem verificar. Ele não era para ter morrido. Morreu por imprevidência dele. Tá? Então nem tudo é karma, pessoal. Tem o nosso livre arbítrio. Óbvio, se ele tivesse uma missão, tivesse algum mérito maior, iam intuir ele e iriam evitar o acidente ali. Tá? Mas tudo é fruto das nossas escolhas. Tá, pessoal? Dúvidas até sobre outro assunto, fiquem à vontade. Tá? Vou contar uma historinha então sobre sublimação sexual. A sublimação sexual é a energia sexual para fins não sexuais. Sublimação não é deixar de fazer sexo, é conduzir com efetividade para outros fins. Tá? Então, um casal que se ama, se respeita e faz sexo, sim, já estão sublimando a função sexual, que trazem o amor para o sexo. E nessa completude de energia, porque o homem dá energia mais positiva para a mulher, isso completa com a energia dela, que é diferente da sua. Então, se sente mais pleno para produzir em outras questões, como a mulher também. Então, trazer o amor para a função é uma forma de sublimação. Chico Xavier, por exemplo, que era casto, física e mentalmente, ele canalizava a energia sexual para a psicografia. Tanto era sua disciplina e energia que ele canalizava, né, para a psicografia e escrevia até 12 horas sem parar os seus livros. Então, ele sublimava a energia sexual para outros fins. E ele veio para não casar com ninguém, para quê? Dedicar exclusivamente para a mediunidade. Tá? Então, são casos mais, lógico, mais extremos, com missões especiais. Mas o casal que se ama, se respeita, já está se sublimando. E muitos confundem sublimação com repressão sexual. Não vou mais fazer sexo. Vou virar um santo, isso, aquilo. E reprime tudo. E fica cheio de clichês mentais negativos, fica atormentado sexualmente falando. Alguns psicólogos foram chamados para o maior seminário da América Latina para fazer um trabalho de psicoterapia com os seminaristas. Foi uns 3 meses, em torno de 50% dos seminaristas desistiram da missão. E aí demitiram os psicólogos, né? Óbvio. O que aconteceu, pessoal? Estavam lá por quê? Por missão ou por conflito? Por conflito sexual, a grande parte, e reprimiam a função lá. Tá? E foram se trabalhando, se resolvendo, né? E foram saindo do seminário por consequência. Eu não quero sempre expressar que é toda a obsessão, tudo é isso, tudo é aquilo, né? Até 3 meses, metade saíram. Mas talvez a outra metade fosse realmente missionário, ou uns 10%, a gente não se sabe. Né? Mas até os 3 meses foi essa porcentagem. Tá? Mas realmente, alguns estão lá por missão. Olha o Papa Francisco, por exemplo, é um missionário. Então, aqueles que realmente conseguem canalizar energia sexual para outros fins, né, tem uma evolução mais rápida aos lugares mais altos do mundo espiritual. Isso é verdade. Até o que fala o Emmanuel, que o casal consiga sublimar-se sexualmente sem praticar sexo, tá? Eles evoluem mais rápido. Mas aqui é um detalhe, pessoal, bem importante. Eu vejo isso em muito espírita, ou melhor, nas espíritas. Tem casal espírita que muitas vezes a mulher, por querer evoluir mais espiritualmente falando, não faz mais sexo com o marido em casa. Tá? Se o maridão procurar fora, o que acontece a partir daí,
a responsabilidade também é dela. Ou dele também, se for o caso. Tá? A sublimação é com mútuo consentimento, quando os dois quererem isso. Mas, pessoal, convenhamos, a Joana escreve para o futuro também. Né? Nós que estamos longe disso. A gente conseguir ser fiel, tá? Mentalmente também. A fidelidade não é só física, é mental. Se ser fiel, se dedicar com amor, a companheiro ou companheira, já, ó, é uma baita evolução. Tá, pessoal? Mas a sublimação, ela envolve amor, que não basta não fazer sexo. Tem que usar energia para outros fins. Tem que amar, fazer o bem. Todos conhecem o caso daquela mulher que é pega em adultério. Jesus vai e diz, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Tá? A Amélia Rodrigues conta o que acontece depois. Ela pede um norte para Jesus. Jesus aconselha, tá? Que ela fizesse o bem, etc. Então ela vai parar na casa do caminho. Que era uma casa que pegava doentes, mendigos, maltrapilhos, enfim, ajudavam eles, banhavam quando tinha ferimento, etc., cuidavam das feridas e falavam de Jesus. Depois de 10 anos, ela podia ser vista lá trabalhando arduamente. Até que chega para ela um rapaz moribundo, quase morto, muito doente. Ela então assume o caso, cuida das suas feridas, dá-lhe banho, dá-lhe de comer. E depois, então, ela passa, como de costume de todos, a alimentar a alma. Ela passa a falar de Jesus. Então, ele interrompe ela em certa feita e diz o seguinte, com a voz bem baixinha. Mas vem cá, como é que pode ter tanta certeza dos ensinos desse cara aí, desse tal de Jesus? Aí ela diz, eu conheci ele salvou minha vida uma vez. Aí ele baixa a cabeça e diz o seguinte, pois é, eu também conheci esse tal de Jesus, a quem tu diz amar, mas não entendi ele e depois passei a odiá-lo. E vim parar aqui doente finalmente. Mas ela pergunta, mas o que ele te fez? Passou a odiá-lo? Ele salvou minha mulher que adulterou contra mim. Aí ela olha assim. Quem era? Era o ex-maridão. Viu como a vida une de novo, né, pessoal? Enfim. Ela reconhece ali ele, tem uma emoção muito forte. Mas o que aconteceu contigo depois? Ela pergunta. Pois é, eu segui adiante, não entendi Jesus no momento, mas mais tarde, pensando no que ele me falou, eu me arrependi e passei a procurá-la até a exaustão, para pedir perdão a ela. Não achei mais e vim parar aqui quase morrendo. Então ela recapitula o que aconteceu com ela, ela recapitula esses 10 anos de solidão, e cheia de amor, nesses 10 anos ela amou, ela fez o bem, ela se sublimou. Teve condições para perdoar ele ali. E ajudar ele até o fim. Então vejamos, pessoal. A sublimação ela envolve fazer algo em relação ao outro. A trabalhar o amor em si. Pensamos que esses 10 anos depois ela reencontrasse o maridão, o ex-marido ali. Mas não tivesse feito nada de bom, nada de útil. Será que ela conseguiria perdoar? Iria até culpar ele pelos 10 anos de infelicidade. Mas porque amor fez o bem, cria condições para a pessoa se auto-amar. E estender esse auto-amor em forma de perdão ao outro. Então a vida sempre oferece a oportunidade de recomeço, com afetos ou desafetos, mas a vida vai reencontrar. Apenas se nós fazendo bem, amando e nos sublimando aos pouquinhos, a gente vai conseguir aproveitar essa oportunidade. Tá? Se alguém me odeia, mas eu perdoo este alguém, o problema é dele. Nós seguimos. Tá? Então aquele maridão que a gente já falou aqui, né? Uma separação, pessoal, o que fazer? Amo o infeliz. Esse lugar da mágoa, ódio, quem volta para ti de novo depois? O mesmo.
Então ama que o amor liberta. E se reaproximar, que reaproxima de uma forma diferente. Tá? Então, nos sublimando e amando, nós temos as condições para a nossa própria felicidade. E essa é a proposta da sublimação. Trazer o amor não só para o sexo, mas para o dia a dia em si. A gente vai converter energia sexual em amorosidade, em arte, em isso, em aquilo, mas colocando o afeto em si. Tá? A frase finaliza. Pessoal, alguma dúvida das outras palestras, inclusive, para finalizar? Um questionamento, uma consideração? Até parabéns pela casa também por abrir a oportunidade para falar disso. Teve casas que proibiram o assunto. Até deixaram alguns. Mas sobre a homossexualidade não pode. Né? Teve uma casa, que depois deixou meu e-mail, etc. Mas aí no final da palestra, uma mocinha de 70 e poucos anos veio assim, bah, mas então eu posso fazer sem ficar me culpando? Bah, ali já valeu a pena ter dado as palestras todas, sabe? A gente se culpa por isso, pessoal. O sexo é uma coisa bonita, é divina. Mas nosso comportamento vai divinizar ou rebaixar mais. Então que nós nos amemos e falemos sobre sexo, com os filhos principalmente. Seja uma expressão do amor, não de vulgaridade. Tá? O Espiritismo esclarece muito o tema que envolve o sexo nos vários âmbitos. Né? Bom, se ninguém tem nada para perguntar, então, pessoal, obrigado a oportunidade. Tá? Deixa meu e-mail aqui, eu posso mandar o material todo. Eu demoro um pouquinho para responder, tá? Mas sempre retorno. Tá? Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa também por e-mail. Tá bom? E tem também os grupos de estudo. Aliás, os grupos de estudo no ED, a gente aprofunda essas questões todas. Tem a literatura toda para a gente estudar. Então, uma ótima dica é começar a frequentar os grupos de estudo. Tá? Então tá, pessoal. Obrigado.